Pronto, vamos dar aqui início ao estudo chamado força elástica. Para se trabalhar com a força elástica, vamos aplicar a seguinte lei, que é chamada lei de Hooke, aonde foi determinada a seguinte relação matemática, através desse estudo. F significa a força, essa força recebeu um nome especial que chamamos de força elástica, como por exemplo, numa deformação de uma mola, aí vamos ter a presença dessa força F, que vamos chamar de força elástica. Qual é a unidade da força aqui? Vai ser dada em Newton, porque no SI a unidade de força é Newton. K representa a constante elástica. Esse K, que é a constante, vai ser dada em Newton por metro. Assim, K significa o que é a constante elástica, que é a constante de proporcionalidade. X, na fórmula, significa o que? A deformação. Assim, eu posso ter uma mola, onde eu estou aplicando uma determinada força, e a mesma está sofrendo o que? Uma deformação. Essa deformação é a variação que está ocorrendo em relação ao estado inicial que essa mola, por exemplo, se encontrava após ser aplicada uma determinada força. Antes estava na posição X, sofreu uma deformação, pois foi aplicada uma força F. Essa deformação, qual é a unidade que iremos trabalhar? É dada em metros. Pronto, aqui são as unidades da força, da constante elástica e da deformação que a mola está sofrendo, por exemplo. Para achar essa deformação, caso não venha no enunciado da questão já o valor da deformação, você pode trabalhar com essa outra relação matemática, que x, que é a deformação, será igual a quem? Ao comprimento final, dado em metros, menos o comprimento inicial, que é dado em metros. Isso é que significa a variação de comprimento, ou seja, a deformação que a mola sofreu. Assim, para se trabalhar com força elástica, vamos aplicar, não esqueça, a lei de Hooke, aonde, em homenagem a esse cientista, um cientista inglês chamado Robert Hooke, que estudou que as deformações elásticas e chegou a essa conclusão, que força é igual a Kx, onde a força ela vai ser o que? Diretamente proporcional ao valor da deformação. E esse K é a constante de proporcionalidade. Com base nesse resumo aqui sobre força elástica, sobre a lei de Hooke, vamos resolver alguns exemplos onde eu irei aplicar essa relação matemática, que F é igual a Kx. Situação, eu posso ter F e X e procurar o K. Ou eu posso ter o valor de K e o valor de X e procurar o valor de F. Ou, em outra situação, eu posso ter o valor de F e de K e procurar a deformação. Para isso, vamos aplicar essa relação matemática. Vamos para o nosso primeiro exemplo. No nosso primeiro exemplo, temos aqui. Ao ser esticada do seu tamanho original de 10 centímetros para 15 centímetros, uma mola exerce uma força elástica de 50 newton. Em relação a essa mola, determine a sua constante, que é dada em newton por metro. Observe qual o resultado da unidade. Se é newton por metro, a força vai ter que estar em newton e a deformação aqui, que é o x, vai estar em metro. Caso não esteja, temos que converter para depois aplicar a relação matemática para achar o valor de quem? Da constante. Se é a constante, é K. Assim, vamos para aqui os dados da questão, que é bom organizar. Quem é K? Interrogação. Quem é a força? 50 newton. Assim você já coloca 50 newton. Quem é a deformação? Observe que de 10 para 15 teve uma variação, se você subtrair, que é o final menos inicial, 15 menos 10, assim essa deformação que é x corresponde a 5. Só que esse valor está em centímetros, é 5 centímetros. Ou, como eu quero transformar em metros, como está em centímetros, você pode dividir por 1000 ou voltar duas casas decimais. Assim eu vou colocar aqui, dividindo por 1000, por 100, perdão. Assim está em centímetros, você divide por 100.
recua 2 casas decimais. Assim, voltando 2 casas decimais, eu dividindo por 100, você encontra 0,05. Assim, não esqueça, se estiver em centímetros para metro, você divide por 100. Aí dá 0,05 do metro. Assim, esse aqui é o valor para X. Assim, ó, quem é K? Não sei. Quem é F? 50. Quem é o X? Está aqui. Vamos usar a fórmula. F é igual a KX. Quem é F? 50. Quem é o valor de K? É a constante, não sei. Quem é o valor de X? Em metros, que você converteu, deu 0,05. Como está multiplicando, você passa dividindo. Assim, K será igual a 50 dividido por 0,05, que é igual, vamos aqui à divisão. Eu tenho 50 e vou dividir por 0,05. Como tenho 2 casas decimais, acrescento aqui 2 zeros, igualou as casas decimais, elimina a vírgula. Assim, ao mesmo tempo, agora você tem quanto? 5.000 dividido por 5. 5.000 dividido por 5, 5 dividido por 5 dá 1, sobra 3 zeros, acrescenta aqui, o resultado dá 1.000. Assim, a resposta daqui de K corresponde a 1.000. Assim, eu tenho 1.000, no caso aqui a unidade, que é Newton por metros. Ou ainda eu poderia colocar essa unidade em quilonewton por metro. Para isso, se eu voltar 3 casas decimais, eu vou ficar com 1, porque eu quero transformar em quilonewton. Assim, eu volto 3 casas com a vírgula. Aí onde eu tinha 1.000 newton por metro, que aqui pode ser a resposta final, tá ok. Mas eu posso colocar em quilonewton por metro. Assim, o resultado está ok, que aqui é 1.000 newton por metro, ou dividindo por 1.000, porque eu quero colocar em quilonewton por metro, equivale a 1 quilonewton por metro. Vamos agora aqui à questão de número 2. Na questão de número 2, temos o seguinte: calcule a força elástica necessária para comprimir 30 centímetros de uma mola cuja constante elástica é 1,2 kN por metro. Assim, aqui observe que nessa questão é necessário você converter. Assim, vamos converter para o SI as unidades. A força, eu não sei. A constante, que é 1,2 kN, como é aqui é quilo, quer dizer que para voltar somente para Newton, eu vou multiplicar por 1.000. 1.000 é quem? 10 a terceira. Assim, aqui vai ficar Newton por metro. Assim, observe, se aqui está em quilonewton e eu quero colocar somente em Newton, eu tenho que multiplicar por 1.000. Então, fazer o contrário aqui, eu multiplico. No outro item anterior, você dividiu porque você quis converter em quilonewton. Aqui eu estou voltando de quilonewton por metro para Newton por metro. Para achar o valor de X, iremos fazer o seguinte: X vale 30 centímetros, já deu a deformação. De quanto foi deformado? Assim, esse 30 centímetros, observe que o valor está dado em centímetros. É para converter para metros, você divide por 100. Assim, X será igual a 0,30 ou 0,3. Agora, essa unidade aqui vai ser em metros. Assim, agora eu posso utilizar a fórmula onde eu digo que a força elástica, vou até um exemplo de elástico, é igual a KX. Essa é a expressão matemática que iremos trabalhar novamente. Quem é a força? Não sei. Quem é a constante? A constante eu tenho que é 1,2 vezes 10 elevado à terceira, que multiplica pela deformação. Quem é a deformação? 0,3 ou 0,30? Aí eu colocar 0,3. Assim, F, que é a força, vai ser igual a quem? A 1,2, que você vai multiplicar esse com esse. Você repete depois a base 10. Multiplicando por 0,3. Aí dá 6, dá 3,
3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3. Não precisa multiplicar por 0, mas caso queira só aumenta uma casa decimal. Voltando duas casas com a vírgula, que são dois números depois da vírgula, uma, duas, dá 0,36. Assim eu tenho aqui 0,36 vezes 10 à terceira. Quem é 10 à terceira? Vezes 1000. Assim a força, eu vou multiplicar esse valor por 1000. Multiplicando por 1000, basta multiplicar por 1, fica 36, acrescenta 3 zero, duas casas decimais, vou ficar com 360 newton. Assim aqui o resultado, em relação à questão aqui, tanto do item 1 e do item 2, foi o seguinte. Aqui você, no item 1, você foi determinar quem? A sua constante, que é o K. E essa constante é dada em newton por metro. Assim como eu quero em newton por metro, houve algumas mudanças de unidades de medida. Aí no final o K foi 1000 newton por metro, ou ainda você poderia colocar em kilonewton por metro. Bastaria dividir por 1000. No item 2, ele pediu para calcular a força elástica. Para achar essa força elástica, não esqueça que você vai ter que prestar atenção nas unidades de medida. O K, que é a constante elástica, tem que estar aqui em newton por metro. Por isso, aonde tinha quilonewton por metro, eu multipliquei por 10 à terceira. E esse valor que estava em centímetros, você dividiu por 100 para converter para metros. Feitas essas mudanças, agora é só você fazer o quê? Multiplicar, porque para achar a força, você faz uma multiplicação. É a constante que multiplica a deformação. Assim, fez a substituição, multiplicou 1,2 vezes 0,3, deu 0,36, vezes 10 à terceira, que é 1000, aí deu 360 newton.